Eu nunca fui fã da ideia de velório em casa, mas era tradição na nossa família. Desde pequeno lembro dos parentes mais velhos dizendo que era um gesto de respeito e proximidade. Quando meu tio faleceu, a decisão foi imediata. O corpo seria velado na antiga casa da fazenda, onde ele tinha morado quase a vida toda. Um casarão antigo, de janelas largas, piso que rangia com o vento e um cheiro de madeira velha que impregnava tudo. Eu fui o primeiro a chegar no dia em que o corpo foi trazido. A funerária montou tudo na sala principal. O caixão foi colocado bem no centro, rodeado por flores, cadeiras de madeira e aquele silêncio estranho que só casa antiga tem. No começo da tarde, tudo estava calmo. Os parentes começaram a chegar, chorando baixo, abraçando-se. Uma coisa me chamou a atenção: a velha cadeira de balanço no canto da sala. Era a preferida do meu tio. Ficava sempre perto da janela, de frente para a porta. Mas naquele dia, ela estava virada de lado, como se alguém tivesse saído apressado dela. Ninguém notou, e eu também deixei para lá. Foi só depois que a noite caiu que as coisas começaram a parecer erradas. A sala estava cheia, mas em silêncio. Cada um perdido no próprio pensamento, até que a cadeira de balanço rangeu. Todos ouviram. Era um som nítido, seco, um crec, 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 bem ritmado. Alguns olharam automaticamente para o canto, como eu. A cadeira estava se mexendo devagar, indo para frente e para trás. Um dos tios se levantou, foi até lá e deu risada, dizendo que era o vento. Fechou a janela, ajeitou a cadeira e voltou. Mas o barulho não parou e a janela estava bem fechada. Se você está ouvindo isso até aqui, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguém que também gosta de histórias assim. Isso ajuda demais a continuar trazendo mais relatos como esse. Naquela noite, eu dormi ali mesmo, no sofá do corredor. Quase ninguém foi embora. É comum, nesses velórios em casa, as pessoas passarem a noite. Mas o que não é comum é acordar com o som da cadeira de balanço se movendo. Novamente. Abri os olhos devagar. Tudo escuro, só a luz fraca da vela no altar improvisado iluminava a sala. A cadeira se movia de novo. Só que dessa vez, ela não estava mais no canto. Estava um pouco mais perto do caixão. E juro por tudo que é mais sagrado, ninguém acordado tinha mexido nela. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a cozinha pegar um copo d'água. No caminho passei pela sala novamente, e a cadeira tinha parado. Voltei com o copo na mão. Sentei perto da entrada da sala e fiquei só observando. Por quase 1 hora, nada. Até que começou de novo. Lento, constante, como se fosse um movimento automático. Aquilo me arrepiou. E piorou quando percebi que acontecia sempre no mesmo horário, por volta das 3 da manhã. Na noite seguinte, foi a mesma coisa. Mais uma vez, o caixão estava lá, o corpo do meu tio, o silêncio da casa e a cadeira se mexendo no mesmo ritmo. Só que agora, além do som da madeira, parecia ter um rangido diferente, como se viesse do próprio chão sob a cadeira. Uma madeira que não estava acostumada com peso há muito tempo. No terceiro dia, já velando apenas com os mais próximos, um dos primos comentou que, na juventude, meu tio passava horas e horas sentado naquela cadeira, olhando para o nada, como se esperasse alguma coisa. Ninguém mais quis ficar ali à noite. No último dia, eu mesmo pedi para levar a cadeira para o quartinho dos fundos. Não queria mais ouvir aquele barulho. Quando fui empurrar, senti a madeira pesada, dura, como se estivesse grudada no chão. Tive que fazer força. E mesmo assim, durante a madrugada da cozinha, consegui ouvir, bem distante, aquele crec, 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 abafado, vindo do quarto onde deixamos a cadeira. A história ainda não acabou. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi ir até o quartinho onde deixamos a cadeira. A luz do sol atravessava as frestas da janela, revelando partículas de poeira no ar, e aquele silêncio quase sólido de casa de interior. A cadeira estava lá, parada,
no mesmo lugar onde eu havia deixado. Mas tinha algo estranho. As marcas no chão, riscos curvos, como se a cadeira tivesse sido arrastada em pequenos movimentos de vai e volta durante a noite. A madeira estava arranhada, como se algo muito pesado tivesse pressionado cada balanço. Tentei racionalizar. Talvez tenha sido eu na hora de empurrar. Talvez a casa esteja cedendo. Talvez. Mas já não era mais incômodo. Era incômodo demais. Uma sensação de que a casa estava pesada, carregada, e o velório nem tinha acabado oficialmente ainda. O sepultamento seria só ao meio-dia. Foi quando minha mãe me chamou, dizendo que o padre tinha chegado para fazer uma oração antes da saída para o cemitério. Ele entrou, fez as orações rápidas, aspergiu água benta no corpo e na sala. Então, discretamente, enquanto todos estavam de cabeça baixa, ele olhou para a cadeira no canto da cozinha, porque foi isso que fizemos depois da segunda madrugada. Mudamos a cadeira de novo, dessa vez para o canto mais afastado da casa, e eu percebi o olhar dele. Não foi de medo, mas de estranhamento. Ele não disse nada, só olhou por um instante a mais do que deveria. O corpo foi levado por volta de 1 da tarde. A movimentação de carros e parentes indo embora tirou um pouco daquela sensação sufocante. Ajudei a fechar tudo, apagar as velas, guardar as flores que restaram. A casa ficou vazia às 4 da tarde, e quando a última pessoa saiu e a chave girou na fechadura, eu fiquei sozinho. Decidi dormir ali mais uma noite, não sei porquê. Talvez para garantir que estava tudo em ordem. Talvez para encerrar, de algum modo, o ciclo. Arrumei o colchão na sala e me deitei. Tentei ver TV, mas o sinal era ruim. Então fiquei só com meus pensamentos, escutando a madeira da casa estalando conforme o ar da noite tomava conta dos cômodos. E quando o relógio da parede marcou 2h57 da madrugada, o barulho começou outra vez. Longe, lento, crec, crec, crec. Levantei como se fosse puxado e andei em direção ao som. Não levei lanterna, não acendi luz nenhuma. Só queria confirmar que, mais uma vez, a cadeira estava se movendo sozinha. Cheguei até a cozinha e no escuro vi... Sim, ela balançava. Com um ritmo quase calmo, como se alguém estivesse relaxando ali. Mas não havia ninguém. Me aproximei e parei a cadeira com as mãos. O toque na madeira me deu um calafrio. Ela estava quente, como se tivesse sido usada até segundos antes. Fiquei ali parado, respirando fundo, tentando entender por que aquilo estava acontecendo. E nesse momento senti algo atrás de mim. Não um toque, nem um sopro. Era como uma mudança na temperatura do ar. Um peso no ambiente. Um silêncio mais profundo que o anterior. A única coisa que consegui fazer foi arrastar a cadeira para fora da casa. Levei até o quintal, deixei perto do poço velho e cobri com uma lona. Voltei para dentro e travei a porta da cozinha. Na noite seguinte, dormi em casa, minha casa. Mas às 3 da manhã, despertei do nada, suando frio, com a sensação de que tinha ouvido, mesmo à distância, o som de madeira rangendo. E desde então, por mais que eu tente esquecer, toda madrugada acordo nesse mesmo horário, sempre com aquela pergunta martelando na cabeça: a cadeira está balançando de novo? Eu tentei ignorar, juro que tentei. As primeiras noites foram as piores. Acordava com o coração acelerado, o quarto abafado, o silêncio me pressionando como se alguém estivesse parado ali, no escuro, me observando. Mas não havia nada. Não havia som de cadeira, não havia vento, não havia nada além da minha mente me jogando de volta para aquela madrugada. O problema é que depois da primeira semana, aquilo não ficou só nos sonhos. Comecei a notar detalhes que antes pareciam irrelevantes. Marcas de poeira no chão da varanda, como se alguém tivesse arrastado alguma coisa pesada por ali. Um barulho vindo da área de serviço, parecido demais com madeira roçando no chão. E o mais estranho, a sensação constante de que algo estava por perto, não de forma ameaçadora, mas insistente, como se esperasse que eu fizesse alguma coisa.
Voltei à casa da fazenda 2 semanas depois. A desculpa que dei para mim mesmo foi que precisava buscar umas ferramentas que tinham ficado lá. Quando estacionei o carro, tudo parecia calmo. Silêncio no entorno, pássaros distantes, sol forte do interior. Entrei devagar, abri as janelas, deixei o ar circular. E então fui até o quintal. A lona que cobria a cadeira ainda estava ali, ou pelo menos parte dela. Alguém ou algo tinha mexido. A ponta estava solta e a cadeira virada, como se alguém tivesse se sentado de lado e empurrado com os pés no chão. A madeira parecia mais escura, mais gasta. Os riscos no chão de terra estavam lá também, meio apagados, mas visíveis. Marcas em semicírculo, repetidas, como uma dança monótona. Fiquei parado ali por minutos, olhando para aquela cena, pensando, tentando entender o que aquilo significava. E foi ali que uma coisa me ocorreu. Meu tio, a rotina dele, aquele jeito dele de ficar em silêncio, olhando para o nada, horas a fio. Talvez não fosse só costume, talvez ele também estivesse ouvindo, ou sentindo, ou vendo alguma coisa. E aquilo de algum modo continuou mesmo depois que ele se foi. Naquela mesma tarde, fui conversar com o caseiro da fazenda vizinha, um senhor simples, antigo conhecido da família. Não contei nada do que estava acontecendo, só perguntei se ele já tinha notado algo estranho nos arredores da casa. Ele demorou a responder. Depois soltou, sem encarar muito. Sempre achei essa cadeira esquisita. Ele ficava tanto tempo nela. Às vezes, parecia que estava conversando com alguém, mas nunca teve ninguém ali. Aquilo me atingiu em cheio, como se de alguma forma houvesse uma continuidade entre o que meu tio fazia em vida e o que estava acontecendo agora. Voltei para casa carregando um peso que não sabia explicar. Passei os dias seguintes tentando ocupar a mente, evitando o assunto, evitando o som. Mas o que não dá para evitar é o horário. Porque mesmo em casa, mesmo distante, às 3 da manhã, o som começou a voltar. Não alto, não escancarado, mas constante, um leve rangido, quase abafado, como se ecoasse de dentro de mim. Eu pensei em queimar a cadeira, em destruí-la, mas uma coisa me impediu. O medo de que, ao fazer isso, algo se rompesse, ou pior, algo se libertasse. Então ela continua lá, intacta, no quintal da casa da fazenda. E eu continuo aqui, tentando esquecer, tentando ignorar, tentando convencer a mim mesmo que nada disso é real. Mas toda madrugada, quando o relógio marca 3 horas, eu acordo e fico em silêncio, esperando, para ver se dessa vez a cadeira ficou quieta. Fazem 3 meses desde o velório. 3 meses em que minha rotina mudou completamente. Não durmo mais como antes, não penso mais como antes. E o mais estranho de tudo, eu parei de achar que era coincidência. Porque em algum momento, você deixa de lutar contra a lógica e começa a aceitar que tem coisas que não fazem sentido, mas acontecem. Comecei a anotar, todos os dias no mesmo caderno, o horário em que acordo, o que ouço, como me sinto. E sabe o que percebi? O barulho da cadeira nem sempre vem da mesma direção. Algumas noites, ele parece estar no fundo da minha cabeça. Em outras, é como se estivesse no telhado. Uma vez, ouvi o som tão próximo que tive certeza de que a cadeira estava na sala da minha casa. Levantei correndo. Acendi todas as luzes. Verifiquei porta por porta. E claro, não havia nada. Mas o som já tinha parado. No dia seguinte, decidi voltar mais uma vez à fazenda. Mas dessa vez, não fui sozinho. Levei um amigo que entende de restauração de móveis antigos. Disse a ele que queria doar a cadeira, passar adiante. Ele topou ir comigo, mas antes de colocá-la no carro, deu uma boa olhada na estrutura e me disse algo que me gelou o sangue. Engraçado, tem marcas aqui no encosto como se alguém tivesse segurado com força. Repetidamente, sempre no mesmo ponto. Isso aqui não é desgaste comum.
Era como se mãos tivessem ficado ali por muito tempo, fazendo o mesmo movimento todas as noites. Ainda assim, coloquei a cadeira no carro. A ideia era levá-la para um galpão de móveis usados. Mas algo me fez mudar de rota no caminho. Um desvio, sem planejar, fui parar no cemitério onde meu tio foi enterrado. Estacionei o carro na sombra, fiquei olhando o portão fechado e a cadeira lá, atrás de mim. O carro parecia mais apertado, o ar mais pesado. E foi nesse momento que eu percebi. Aquela cadeira não pertencia a mais ninguém. Não dava para passar adiante. Não dava para esconder. E definitivamente não dava para manter por perto. Desci do carro, abri o porta-malas e fiquei ali parado, olhando para ela, sem saber o que fazer, até que o sol começou a se pôr e eu entendi. A única forma de encerrar aquilo era deixar a cadeira onde tudo começou. Voltei à fazenda sozinho, o céu já escurecendo. Levei a cadeira de volta para a sala da casa antiga. Coloquei exatamente no mesmo lugar onde estava durante o velório, em frente à janela, de frente para a porta, e me sentei. Fiquei ali por longos minutos, sem som, sem vento, sem nada, apenas o silêncio. Então falei em voz alta: "Se tem algo aqui, pode descansar agora." E esperei. Nada aconteceu. Nenhum som, nenhum movimento, nem o mais leve rangido. Levantei, respirei fundo e saí da casa. Tranquei a porta, deixei a chave no mesmo lugar onde sempre ficava e fui embora sem olhar para trás. Desde aquela noite, faz quase uma semana que não ouço mais nada. Durmo a noite toda. O silêncio voltou. Talvez tenha sido coincidência. Talvez tenha sido apenas minha mente cansada criando conexões. Mas prefiro acreditar que de algum jeito tudo ficou em paz. E é assim que eu quero deixar essa história, com tudo calmo, com tudo no lugar. Passaram-se 15 dias desde aquela última visita à fazenda. Desde a noite em que deixei a cadeira no mesmo lugar de antes, como se devolvê-la ao ponto de origem fosse a chave para encerrar tudo. E por um tempo, eu realmente acreditei que tinha dado certo. As noites passaram em silêncio, sem sonhos estranhos, sem aquela sensação incômoda que me acompanhava desde o velório. Mas como tudo que envolve silêncio, ele também fala. Só que a gente demora a perceber. Foi numa manhã comum. Eu estava tomando café, a TV ligada no noticiário, sem prestar muita atenção. O som ambiente do mundo voltando ao normal me dava uma certa tranquilidade. Até que o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Do outro lado da linha, uma voz firme, mas educada. "É da família do senhor que faleceu há algumas semanas? O da fazenda?" Respondi que sim, perguntando se havia algum problema. A pessoa se apresentou como sendo do cartório local, explicando que alguns documentos haviam sido deixados ali para assinatura, provavelmente relacionados ao inventário da casa. Era comum, nada urgente. Mas o detalhe que me prendeu foi o final da ligação. "Ah, e só por curiosidade. Vocês pretendem reformar a casa, né? Porque andaram dizendo aqui na cidade que ela está acesa à noite. Achei que já estavam mexendo lá." Meu corpo gelou. "Acesa? Como assim acesa?" Perguntei, tentando manter a voz neutra. Um dos vizinhos passou de moto umas 2 vezes e viu luz na janela. Coisa rápida. Mas como a casa está fechada, ele achou que vocês tinham começado a mexer." Agradeci e desliguei. Luz na janela. A casa fechada. A cadeira de volta à sala. Fiquei o dia inteiro remoendo aquilo. Não queria voltar lá, não fazia sentido. Mas alguma coisa me corroía por dentro. A sensação de que não era para ter deixado a cadeira ali. Que, ao devolver, eu só reativei algo que talvez estivesse esperando exatamente isso. Esperei anoitecer e dessa vez não fui até lá. Mas pedi ajuda. Montei uma câmera simples, discreta, dessas que transmitem ao vivo para o celular. Sabia onde colocá-la. Na parte externa da casa, voltada exatamente para a janela onde a cadeira estava.
Posicionei no fim da tarde e fui embora antes de escurecer. A ideia era simples: confirmar que não havia nada. Me convencer de uma vez por todas de que tudo isso era coisa da minha cabeça. Às 2h58 da madrugada, o alerta do celular vibrando me acordou. Movimento detectado. Abri a transmissão ao vivo e vi a imagem. No início, só escuridão. A casa estava como sempre, parada, silenciosa, imóvel. Mas então, aos poucos, um leve brilho apareceu na janela. Fraquíssimo, como se viesse de dentro, e a câmera captou. Uma silhueta, apenas por alguns segundos. Não se movia, não fazia nada, só estava lá, perto da cadeira. O vídeo ficou alguns segundos sem sinal. Quando voltou, tudo escuro novamente. Desliguei o celular, sentei na cama e fiquei ali até o sol nascer. Não consegui dormir mais. Desde então, não voltei a casa, mas também não desliguei a câmera. Toda madrugada, o mesmo horário. Um brilho breve, uma imagem embaçada e depois o silêncio. Como se algo estivesse ali, repetindo o mesmo gesto de todas as noites, sem querer ser interrompido. E agora, com tudo isso, o que me atormenta não é o que já vi, é o que ainda pode acontecer. Porque a cadeira continua lá, e toda noite, como sempre, ela balança. Hoje eu já não tento mais entender. A câmera continua ligada, transmitindo todas as noites. O brilho na janela permanece, sempre no mesmo horário. Sempre com a mesma intensidade. Nunca mais levei ninguém lá. Nunca mais falei sobre isso com a família. A casa ficou esquecida, como tantas no interior. E a cadeira ficou onde deveria estar. Eu escolhi não mexer mais, porque talvez certas coisas não sejam para ser explicadas, só respeitadas. Talvez o que quer que aconteça ali, naquela sala, todas as madrugadas, não esteja tentando assustar, só continuar. Como se algo que começou em vida nunca tivesse sido interrompido de verdade. E eu aprendi, com tudo isso, que o silêncio também fala. E às vezes, o mais sábio é apenas ouvir, de longe, e deixar que tudo permaneça em paz. Agora me diz, depois de ouvir essa história, você teria coragem de passar uma noite naquela casa? Se essa história te prendeu até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguém que adoraria ouvir esse relato. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias intensas, reais e cheias de suspense como essa. Nos vemos no próximo vídeo. Boa noite e durma bem.